Liga da Justiça de Zack Snyder é agora o filme definitivo da Liga. Depois de muito perrengue e anos de espera, ele tá completo e narra os acontecimentos depois da morte de Clark Kent, o Superman. E mostra durante o filme o Batman reunindo os heróis que possam defender a Terra de um novo ataque alienígena, do Darkseid e do Lobo da Steppe. Com a sua versão de 4 horas de filme, é claro que ele possui muitos e muitos easter eggs e detalhes secretos que talvez você não tenha pego. Por isso hoje você vai conhecer 66 easter eggs e segredos que você perdeu em Liga da Justiça de Zack Snyder, o Snyder Cut. Então, não sai daí e vamos pra vinheta. Fala galera, aqui quem fala é Pedrosa, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Down Up, então sintam-se em casa, sentem-se bem confortáveis. E vamos ver esses easter eggs e segredos na ordem em que eles aparecem no filme. Vamos falar sobre os personagens extras e elementos escondidos. Lembrando que essa lista inteira eu que procurei, tá? Eu fui pausando o filme várias e várias vezes e pesquisando sobre o que eu achava durante as cenas. Então se você gosta da Liga da Justiça de Zack Snyder, já deixa aqui o seu like, o seu botãozão aqui embaixo nesse like pra me apoiar. E se inscreve no canal também pra não perder. Então vamos pro vídeo. O filme começa mostrando a morte do Superman que aconteceu lá em Batman vs Superman. E durante a sua morte ele solta um grito que pode ser ouvido por quilômetros. Durante o eco do grito a câmera passa por um jornal voando que tem a manchete "Superman está envolvido", que mostra então que o plano do Lex Luthor lá em Batman vs Superman de acusar o Superman de ser mal realmente estava fazendo algum efeito e estava fazendo as pessoas desconfiarem da bondade do Azulão. Quando o Batman começa a ir atrás dos heróis para montar a Liga da Justiça, o primeiro contato é com Arthur Curry, o Aquaman, que fala lá com o chefe da vila em que ele está na sua língua local, enquanto o Bruce Wayne apenas ouvia o que eles falavam, para que assim ele não conseguisse entender exatamente o que eles estavam falando em segredo bem ali na sua frente. Acontece que em um certo ponto lá o Batman resolve falar uma frase na língua deles, mostrando que o tempo inteiro ele estava entendendo tudo que eles falavam. Realmente, para quem não sabe, aí o Batman, além de ser um mestre em diversas artes marciais diferentes, ele também é poliglota. Ele sabe falar fluentemente inglês, francês, russo, alemão, mandarim, urdu, farsi e latim, além de mais algumas outras línguas também. O Zack Snyder é o diretor e o cara que iria criar esse mundo completo da DC aí nos cinemas, mas ele acabou passando por alguns perrengues pessoais e não terminou de dirigir o Liga Frankenstein de 2017. Mas felizmente, com todo o apoio dos fãs, ele acabou lançando o seu Snyder Cut, a sua versão de Liga da Justiça. E é claro que ele tinha que fazer uma pontinha lá dentro do seu próprio filme como easter egg. Então assim que a Lois Lane sai da cafeteria, o Snyder tá ali ó, tomando seu cafezinho com uma vista da rua chuvosa. Também temos o easter egg do nome da cafeteria, que é Fred and Ginger, referência a Fred Astaire e Ginger Rogers, que foram dois atores que trabalharam juntos em um total de 10 filmes, de 1933 até 1949. Enquanto a Lois está andando lá pela calçada, um caminhão do Planeta Diário entrega um carregamento de jornais e a manchete diz: "Banco de Segurança de Manhattan procura novo arquiteto". A referência é do personagem Howard Roark do livro A Nascente, que é do escritor Ayn Rand, e esse é um dos livros favoritos do Zack Snyder. Nesse livro, o Roark é um arquiteto comissionado para trabalhar no Security Bank of Manhattan. Mais pra frente do filme, o pai do Cyborg, o Silas Stone, é apresentado, e ele é um cientista especializado em alienígenas. E a logo que a gente vê da empresa em que ele trabalha é a Star Labs, os laboratórios avançados de pesquisas científicas e tecnológicas. E nas HQs, a Star Labs aparece muito. Ela fornece tecnologia e recursos para vários heróis, entre eles o Cyborg, Flash, Superman e os Jovens Titãs. Ainda lá no laboratório da Star Labs, a gente tem o braço direito do Silas Stone, o Ryan Choi, que nas HQs era o assistente do primeiro Átomo, o super-herói que consegue ter uma roupa especial que permite ele alterar sua massa e mudar o seu tamanho. O Ryan Choi acaba se tornando o segundo Átomo quando o primeiro, que é o Ray Palmer, fica preso em um local remoto. Quando a caixa-mãe é roubada do Star Labs, a gente descobre que ela é descrita como o objeto 61982, uma referência clara a junho de 1982, que é o mês em que a HQ Tales of the New Teen Titans número 1, que revelou a história de origem da caixa materna, foi lançada. Esse easter egg já tinha aparecido antes lá em Batman vs Superman. Durante a sua visita ao Bruce Wayne lá na divisão aeroespacial das indústrias Wayne, a Diana vê a nave em que o Bruce está trabalhando e ela diz que conheceu um homem que adoraria pilotá-la. E ela tá falando do Steve Trevor, que foi o seu primeiro amor, que a gente já viu lá nos filmes da Mulher Maravilha. Quando a Diana começa a contar sobre a guerra milenar que juntou Amazonas, humanos, Atlantes e deuses contra o ataque do Darkseid milênios atrás, nós podemos ver os três deuses em terra
tela os Zeus, Artemis e Ares. E olha aqui, ó, o rosto do cara que fez o Ares foi trocado pelo ator David Thewlis, que viveu o Professor Lupin em Harry Potter e o Ares no primeiro filme da Mulher Maravilha. Ainda na cena da Guerra Milenar, o Darkseid chega à Terra, mais um planeta que ele invade procurando a equação antivida, uma fórmula para acabar com o livre-arbítrio de qualquer forma de vida. E claro, ele acaba encontrando a equação antivida gravada na superfície da Terra. A mesma equação aparece mais pra frente com o Lobo da Steppe encontrando ela novamente. Junto dos guerreiros da guerra, o reino humano também aparece pra batalha, e o comandante pode ser o Rei Arthur junto do Ser Boras, um dos melhores cavaleiros da Távola Redonda. Claro que se a gente considerar o período de tempo em que essa guerra se passa, o Rei Arthur não poderia estar ali, já que a guerra acontece muito tempo antes da lenda dele começar. Mas quem sabe isso aqui não é só pelo fanservice. Durante a guerra também aparece um Lanterna Verde, e esse Lanterna Verde é o Yalan Gur, que era um Lanterna Verde muito famoso no setor espacial 2814. Nas HQs ele acabou sendo corrompido pelo poder do seu Anel do Poder, e quando ele morreu, o seu corpo acabou liberando o chamado poder do Coração Estelar, que lá bem mais pra frente, milênios depois, acabou sendo encontrado pelo Lanterna Verde Alan Scott. E aqui no filme, quando Yalan Gur é morto pelo Darkseid, o seu Anel do Poder sai de seu dedo procurando outro portador. Será que um dia então ele pode ter acabado encontrando o Alan Scott? Ou quem sabe até mesmo o Abin Sur, que foi o Lanterna Verde da Terra antes do Hal Jordan. Quando o filme finalmente chega até Central City, ele foca em um caminhão passando na estrada, e o caminhão é da empresa Gardner Fox. Mas Gardner Fox na verdade foi um escritor da DC que criou várias histórias e personagens diferentes. Inclusive, ele foi o criador da Sociedade da Justiça da América e da Liga da Justiça da América. Logo após o caminhão passar, a câmera agora foca em duas placas de estrada. Uma é da própria Central City, a cidade de que o Barry Allen, o Flash, mora e protege, e a segunda é uma placa que diz para o motorista reduzir a velocidade, o que tem um sentido cômico e bem engraçado aqui, já que o Flash é um herói velocista e não diminui a velocidade. O Barry tá chegando atrasado, o que é estranho para uma entrevista de emprego em um pet shop, quando ele encontra a Iris West pela primeira vez. A Iris West, que é a sua futura esposa. O motorista daquele caminhão Gardner Fox que a gente acabou de ver se atrapalha com seu almoço e acaba cruzando o farol vermelho na cidade, e acaba batendo num carrinho de cachorro quente que estava atravessando a rua. Acontece que olhando esse carrinho mais de perto, a gente lê aqui Granny Goodness Tube Steaks, ou bifes de tubo da Vovó Bondade. A Vovó Bondade, que é uma das generais e seguidoras do Darkseid, e todos eles usam tubos de explosão para se teletransportar de um lugar para o outro do espaço. Esse easter egg aqui, eu tenho que dizer que eu fui o primeiro ser humaninho dessa face da Terra a encontrar, e eu acabei até mesmo fazendo um post no Reddit sobre ele. E durante o acidente que a Iris está prestes a sofrer, o Barry se prepara para correr e os seus tênis são dilacerados quando ele se vira. Mas dá uma olhada nesse símbolo dos tênis dele, é literalmente o seu brasão do seu raio de Flash. Durante o flashback lá que mostra como o Victor Stone, o Cyborg, perde os seus membros, os seus braços e pernas, ali do lado esquerdo, quase não visível, a gente consegue ver um jogo de tabuleiro chamado Defender. Pesquisando um pouco mais sobre esse jogo de tabuleiro, eu acabei descobrindo que o objetivo é usar as suas naves para proteger os humanos de ondas de alienígenas. Bom, e se a gente levar em consideração o contexto aqui do filme, eu acho que isso faz bastante sentido. Chegando lá no apartamento do Cyborg, pendurado na parede tem um quadro da obra Metamorfose do Franz Kafka, que conta a história de um caixeiro viajante que um dia acorda transformado num inseto monstruoso, uma espécie de barata gigante. E isso aqui tem muito a ver com o Cyborg, que de humano acabou se transformando numa máquina viva. Quando ele começa a entender melhor os seus poderes, ele também entende que consegue acessar qualquer tipo de sistema que ele quiser, inclusive os sistemas bancários, cara. E ele acaba ajudando uma garçonete em dificuldades, enchendo a sua conta com $100 mil. Acontece que o nome dela é Linda J. Reed, e nas HQs da DC Comics, a Linda Reed era uma heroína chamada Garota Arqueira, que apareceu em algumas histórias durante as décadas de 30 até as décadas de 50. Quando o Bruce vai recrutar o Barry pra liga, em sua sala existem diversos easter eggs, como aqui ó, os desenhos dos protótipos da sua roupa de Flash. Mais um desses easter eggs bem escondidos é esse capacete aqui, que faz parte de um uniforme reserva do Flash. Em uma de suas falas, ele acaba dizendo que é fluente em língua de sinais, especificamente em língua de sinais de gorilas. Isso é uma referência óbvia ao gorila Grodd, que é um dos inimigos clássicos do Flash. Ele é um gorila inteligente, rei da cidade dos gorilas, com poderes de telepatia. Em suas televisões ali de fundo tá passando o famoso desenho para adultos, o Rick and Morty, e Barry sendo um cara muito inteligente e um inventor, eu acho que Rick, o cientista maluco, cai muito bem com ele e a sua personalidade acelerada. Ali em cima da mesa do Barry tem uma foto que eu reconheci logo de cara, é do famoso inventor e engenheiro mecânico e eletrotécnico Nikola Tesla, o cara que simplesmente foi o responsável pela distribuição de energia elétrica, entre outras invenções à frente de seu tempo. No caminho pro aeroporto, o Barry conta pro
Bruce sobre a força de aceleração, que ele descreve como uma camada de realidade dimensional que manipula o espaço e o tempo. É basicamente uma dimensão paralela criada quando Barry ganhou seus poderes e que todos os Flashes conseguem acessar. E é de lá, inclusive, que todos os Flashes ganham e acessam os seus poderes de velocistas. E assim que eles saem de carro, no outdoor é possível a gente ler o anúncio da AFSP, a Fundação Americana de Prevenção a Suicídios. Inclusive, todo o trabalho desse filme é literalmente com o objetivo de arrecadar fundos para doar para essas instituições de prevenção a suicídio. Que gesto maravilhoso, Zack Snyder. Assim que a Diana chega no ponto de encontro para falar com o Cyborg, na parede ali atrás tem um pinguim e o texto QQAR. QQ é uma espécie de WhatsApp chinês que tem uma funcionalidade de realidade aumentada e que adicionou o tema da Liga da Justiça nele. Em uma determinada cena, o comissário Gordon discute com outro policial sobre a possibilidade do Batman ter roubado a caixa materna da Star Labs. Acontece que esse policial aqui é o Crispus Allen, um policial de Gotham que acaba morrendo e vira o Espectro, que é um espírito que volta da morte com a missão de punir almas corruptas. A primeira luta contra o Lobo da Steppe se passa no subterrâneo da Ilha Striker. Essa aqui é a mesma ilha onde o Apocalipse cai e libera mais energia lá em Batman vs Superman. Mas nas HQs, a Ilha Striker é uma prisão federal de segurança máxima que já abrigou alguns dos piores criminosos que o Superman já tratou. Depois de uma conversa entre a Martha Kent e Lois Lane, a gente descobre que aquela ali não é a verdadeira Martha, a mãe do Clark Kent, mas sim o próprio Caçador de Marte, que também é o General Swanwick, que apareceu pela primeira vez lá em Man of Steel. Quem diria, hein? Enquanto o Barry e o Cyborg desenterram o corpo do Clark, a Diana tá conversando ali com o Arthur. E ela cita que nunca pensaria que veria uma Amazona lutando lado a lado de um Atlante novamente, já que em algum momento eles acabaram entrando em guerra. E a gente vê uma guerra parecida com essa que ela citou entre os dois povos na história do Ponto de Ignição, quando o Flash acaba alterando a linha do tempo tentando salvar a sua mãe da morte lá no passado. E ainda durante essa cena, o Barry chama a Diana de Mulher Maravilha, sendo que essa é a primeira vez que ela é chamada assim de Mulher Maravilha nesse universo da DC nos cinemas. Assim que os heróis entram na nave kryptoniana para reviver o Superman, nós vemos algumas cabines com corpos de antigos kryptonianos ali dentro, mas uma dessas cabines já tá aberta, e dessa cabine saiu ninguém mais, ninguém menos do que a própria Kara Zor-El, a Supergirl, a prima do Clark, que foi enviada à Terra em uma exploração. Em uma certa cena, a Lois encontra seu crachá do planeta diário em sua gaveta e lá também tem um teste de gravidez daqueles de farmácia, e o nome da marca do teste traduzido é Força Maior. O easter egg aqui é que o Zack Snyder tinha planos para o filho de Lois e Clark, e ele se tornaria o Batman lá no futuro, depois que o Darkseid fosse derrotado pela Liga da Justiça. Assim que o Superman tá prestes a ser ressuscitado, o Cyborg tem uma visão do futuro que eles estavam prestes a construir revivendo o Azulão. Em uma das partes dessa visão, o Aquaman, que já é o rei de Atlântida, é morto por Darkseid, sendo atravessado por seu próprio tridente. E o Vulko também morre vítima dos raios ômega do Darkseid. Inclusive, quando o Darkseid usa seus raios ômega no Vulko, eles formam a palavra End, que significa fim. Outra cena mostra o Superman no chão com um corpo queimado em seu colo. Esse aqui é o corpo da Lois Lane, que foi morta pelos raios ômega do Darkseid. E eles estão agora na Batcaverna. Olha ali atrás, inclusive, o uniforme do Robin, que já tinha aparecido antes em Batman vs Superman. E nessa próxima cena a gente tem vários easter eggs escondidos. Começa pelo lustre aqui, que indica que eles estão agora na mansão Wayne, que no final do filme acabou virando a Sala da Justiça, o hall dos heróis da Liga. Ali na frente também tem o quadro do Thomas Wayne, o pai do Bruce. O quadro também pode ser visto lá no final do filme, quando o Bruce apresenta a mansão para Diana. Ali logo na frente também temos o arco escrito Liga da Justiça, totalmente destruído, indicando que a Liga realmente existiu e que ali era a sede deles. Em uma certa cena lá no final do filme, o Coringa entrega uma carta de baralho do Coringa pro Batman como forma de trégua, e ele diz que se o Batman rasgar essa carta, eles virariam inimigos novamente. Acontece que aqui nessa cena a gente consegue ver claramente a carta do Coringa partida ao meio voando pelo cenário, então quer dizer que no futuro o Batman acabou rasgando a carta. Também conseguimos ver o escudo da Mulher Maravilha e o tridente do Aquaman nessa cena. Eu não sei como o escudo foi parar ali, já que a Mulher Maravilha foi cremada junto com ele, mas o tridente do Aquaman estava sendo usado pela Mera lá no futuro, depois da morte dele, então faz sentido ele estar ali na cena. Aqui a gente tem um Lanterna Verde morto, e esse aqui é ninguém menos que o Kilowog, um dos mais famosos membros da tropa dos Lanternas Verdes. Apesar dele não cobrir o setor 2814, que é onde a Terra fica, ele já chegou a ajudar
ajudar o John Stewart e o Hal Jordan na defesa do setor. E ele estar aqui nessa cena agora significa que mais Lanternas Verdes podem ter vindo à Terra ajudar contra o Darkseid, mas o Superman pode ter acabado matando todos eles. Atrás aqui do Superman, lá no chão, nós temos a marca do Ômega, que é a marca conhecida do Darkseid. E finalmente o Superman tem em suas mãos o capuz do Batman, significando que ele também o matou. Durante a luta entre o Flash e o Superman, quando ele acaba revivendo e volta confuso da morte, o Flash cai encostado no Monumento dos Mortos na invasão do Zod. E o nome logo atrás dele é de Ben Parker, uma clara referência e homenagem ao tio do Homem-Aranha. Sim, exatamente, o tio Ben da Marvel, que nas histórias do Homem-Aranha acabou morrendo, mas deixou uma incrível lição: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Olha aí que legal, uma referência entre estúdios rivais. E nessa cena aqui o Cyborg salva o policial Ben Sadowski de ser esmagado por um carro. O easter egg é que o ator que faz esse policial é o Mark McClure, que foi o Jimmy Olsen do Superman Christopher Reeve. Já com a equipe na Batcaverna, enquanto o Cyborg ajusta o software da Batnave, lá atrás em uma das telas a gente consegue ver o projeto do Bat-Tanque, que aparece lá no final numa cena maravilhosa do Batman, que acabou de prender alguns criminosos. Essa cena aqui é uma grande referência ao Cavaleiro das Trevas, uma HQ maravilhosa do Frank Miller, onde o Batman também possui um Bat-Tanque igualzinho a esse. Ainda aqui na Batcaverna a gente consegue ver lá ao fundo a armadura que o Batman usou para lutar contra o Superman lá em Batman vs Superman. Na cena em que a Liga planeja o ataque ao campo de força do Lobo da Steppe, o Flash diz que ele vai usar o poder do amor para energizar o Cyborg para ele separar as caixas maternas. Isso aqui pode ser uma referência à música The Power of Love, que era o tema de Volta pro Futuro. Lá no primeiro filme da franquia, o Doc Brown e o Marty usam uma descarga de energia para energizar o DeLorean para poder viajar no tempo. Sei lá, essa foi a primeira coisa que eu pensei quando eu vi essa cena. Quando o Superman decide ajudar a Liga da Justiça, ele vai buscar o seu uniforme na nave kryptoniana. E lá a gente vê diversos trajes diferentes, desde o seu uniforme azul e vermelho até a armadura usada pelo Zod. Mas ali atrás tem essa armadura diferentona, a que mais se destaca entre todas as outras. Acontece que essa aqui é a armadura de posto avançado kryptoniana que a Kara, a Supergirl, usou em uma HQ prequel de Homem de Aço. Ela parece muito inclusive com a armadura que o Lex Luthor costuma usar. Ela só ainda não tá pintada de roxo e verde, mas talvez isso fosse um plano do Zack Snyder. O Azulão então acaba escolhendo um traje preto que apareceu pela primeira vez no arco da morte e retorno do Superman. Depois que ele morre enfrentando o Apocalipse, ele volta com um traje preto que absorve mais radiação solar, fazendo então o Clark recuperar ainda mais rápido os seus poderes de Superman. Inclusive a cena que vem depois aí é do Clark contemplando e absorvendo a luz do sol. Quando o Superman chega na luta contra o Lobo da Steppe, ele usa o sopro congelante para destruir o machado do vilão. Essa aqui é uma de suas habilidades de Superman, que pode esfriar objetos a uma temperatura abaixo de zero. Essa aqui foi a primeira vez nesse universo do Snyder que ele usou esse poder, tirando aquele Liga Frankenstein de 2017. Agora a gente vai pro top 10, os 10 últimos easter eggs dessa lista. Assim que o Darkseid abre o tubo de explosão, a gente vê perto dele o Desaad e a Vovó Bondade, dois generais e seguidores do Darkseid. A Vovó Bondade é infiltrada aqui entre os humanos como uma personalidade famosa, a Gretchen Good, mas a gente sabe que ela não é nem um pouco bondosa. No final do filme temos algumas cenas solo dos heróis. Na cena do Flash, ele mostra ao seu pai que conseguiu um emprego fixo numa corporação policial. Isso porque nas HQs ele é um experiente policial forense. A cena do Superman mostra ele percebendo algum perigo para combater e corre para um beco abrindo a sua camisa e revelando o traje do Superman por baixo. Esse movimento de abrir a camisa já é um movimento muito conhecido pelos fãs aí do Superman durante todo o tempo que ele existe. Ainda nessa cena lá atrás a gente consegue ver uma loja chamada Zilley, uma referência ao David Zilley, que é o supervisor de produção de Liga da Justiça e também de Mulher Maravilha 1984. Na cena de fuga do Lex Luthor da prisão com a ajuda do Exterminador, é mostrado que ele estava na verdade no asilo Arkham, muito famoso nas HQs e jogos do Batman. Mas também vemos que o asilo foi criado em 1974, que foi a primeira vez que ele apareceu na edição 258 de Batman, em outubro de 1974. Quando o Exterminador chega ao barco do Luthor, a gente consegue ver uma marca em sua katana. Aquela é a marca de Ra's al Ghul, o líder imortal da Liga dos Assassinos e inimigo mortal do Batman, sendo também o avô do filho do Bruce, o Damian Wayne. Chegando à cena do futuro distópico Nightmare, o futuro em que o Darkseid domina a Terra e utiliza a equação antivida no Superman, retirando o seu livre-arbítrio e controlando ele, a gente encontra uma Gotham City totalmente devastada, com um navio gigantesco naufragado e um avião destruído no
chão. Aqui a roupa do Barry tá diferente, com uma espécie de armadura por cima da roupa original. Esse aqui inclusive é o mesmo traje que ele usa quando ele volta no tempo e avisa ao Bruce que a Lois é a chave lá em Batman vs Superman. Durante a cena também o Coringa começa a provocar o Batman e acaba citando um tal aí de menino prodígio, que o Batman mandou para executar uma tarefa de gente grande e o Coringa acabou matando. O menino prodígio que ele tá falando aqui é uma referência aos Robins. E aqui o Robin que o Coringa matou é o Dick Grayson, que é o Robin que ele acaba matando nesse universo do Snyder. Uma das integrantes desse grupo do Batman é a Mera, que quer vingar a morte do Aquaman. Ela carrega com ela alguns galões com um líquido dentro, e esse líquido aqui nada mais é do que água, que ela sempre carrega para usar seus poderes de manipulação, já que deve ser extremamente difícil achar água agora que o mundo secou nesse futuro. E finalmente nosso último easter egg da lista. Quando o filme termina, aparece na tela a frase For Autumn, e a música dos créditos é a famosa Hallelujah de Leonard Cohen, mas em uma outra versão. Acontece que Autumn era o nome da filha do Zack Snyder que sofria de depressão e acabou falecendo em 2017. Por isso o Zack Snyder dedicou o filme a ela. Ah, e Hallelujah era sua música favorita. Mas e aí, meus jovens gafanhotos, vocês curtiram essa lista aí de 66 easter eggs e segredos que vocês não perceberam em Liga da Justiça de Zack Snyder? Comenta aqui pra mim então se você tinha percebido algum desses easter eggs, não pode mentir, hein? E se você tiver mais alguma coisa que eu não percebi, também escreve pra mim que eu vou querer saber. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, fiz ele com muito carinho pra você. Se você gostou, então eu peço que você deixe o seu botão aqui embaixo nesse like, que eu vou adorar. Pra me ajudar ainda mais e pra você ficar por dentro de super-heróis desse mundo, desse universo e ver mais vídeos aí sobre o Snyder Cut. Eu sempre tô falando também mais de Liga da Justiça, DC, Marvel, etc e tal. Você só tem que se inscrever clicando aqui embaixo nessa fotinha pra não perder mais nenhum vídeo. E pra mandar dúvidas, críticas ou sugestões, escreve nos comentários que eu sempre anoto tudo. E não esquece de ver esses dois vídeos que eu tô deixando aqui na sua direita só pra você. E ficamos por aqui, obrigado mais uma vez por ficar comigo até aqui, até agora, até o nosso próximo vídeo, galera, e tchau!